Isso aí, pessoal, vamos retornando aqui. Bebe água, dá uma esticada aí nos braços, vai ao banheiro para dar uma descansada na mente, né? E vamos retornando. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre as normas e técnicas de limpeza. Elas são muito importantes em qualquer local de trabalho, independente seja ele da área da saúde ou não, mas principalmente para nós que trabalhamos com a saúde humana. Então, nós vamos aprender aqui como deve funcionar. E na próxima aula, já vou adiantar, né? Já vou deixar vocês curiosos, que nós vamos falar sobre higienização das mãos e paramentação. Assunto aí, ó, importantíssimo. Então, hoje nós vamos aprender sobre a limpeza do local, limpeza de mobiliário, como que isso deve acontecer, né? A classificação, porque dentro da unidade de saúde nós vamos classificar áreas críticas, semicríticas e não críticas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui nessa parte sobre esses conceitos, né? Antes de iniciar, assim, já iniciando, quando falamos de limpeza, principalmente normas e técnicas de limpeza de locais, nós não podemos deixar de falar de Florence Nightingale. Quem é Florence? Florence é conhecida aí como a mãe da enfermagem moderna. Por que da enfermagem moderna, prof? Porque antes de Florence já existia a enfermagem, mas de uma forma mais antiquada. E depois de Florence, né? Tem aí antes e depois de Cristo para o mundo todo, né? Para a enfermagem, nós temos antes e depois de Florence, por isso que a gente fala a mãe da enfermagem moderna. Conhecida também como a Dama da Lâmpada, nós vamos entender um pouquinho o porquê, né? Então, vou contar um pouquinho aqui da história de Florence para vocês. E no final, eu vou indicar um filme. Na verdade, não no final da aula, porque eu não me recordo o nome. Mas junto com as atividades, eu vou mandar até o link lá. O filme tá no YouTube, da história de Florence. Gente, vocês vão se apaixonar, não tem como. Pensa num filme bacana que conta a história de Florence e faz a gente se envolver no contexto. Eu gosto muito desses filmes de tempo antigo e tal, né? Eu sempre gostei de história antiga. Mas esse filme de Florence realmente me encantou. Vou mandar pra vocês junto com as atividades, porque agora eu não me recordo o nome. E aí vocês vão ter uma explicação muito melhor, né? No filme vocês vão poder entender muito melhor a história dessa mulher do que o que eu vou contar aqui. Florence nasceu em Florença em 1820 e ela faleceu em Londres em 1910. Florence foi uma enfermeira britânica. Contra a vontade dos seus pais, ela estudou enfermagem e foi trabalhar, e seu primeiro grande feito foi na Guerra da Crimeia. Quando Florence chegou lá na Guerra da Crimeia, né, na verdade no hospital de campanha para trabalhar, ela viu que eram condições totalmente insalubres, porque naquela época não se estudava microbiologia, não sabia sobre as questões de infecção, nada disso, né? Então, quando Florence chegou ali, era tudo muito sujo, janelas fechadas e aquelas pessoas morrendo, e ela se espantou. Então, como é que Florence começou a trabalhar? Com o que depois ela chamou de teoria ambientalista. Primeira coisa, ela limpou tudo, lavou os lençóis, lavou o chão, deu banho nos doentes, abriu as janelas, melhorou a circulação do ar do local, melhorou a alimentação dos doentes. Então, Florence trabalhou com o ambiente, por isso daí, né, se tirou o nome de teoria ambientalista. Feito isso, ela diminuiu e aí exponencialmente a taxa de mortalidade. Então, ela percebeu que a sujeira, as condições insalubres em geral, né, estavam totalmente relacionadas com a saúde dessas pessoas, né? E aí eu coloquei pra vocês a historinha, né? Ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, porque à noite ela passava ali com a sua lamparina de leito em leito, porque naquela época não tinha eletricidade, né? Então ela ficou conhecida como a Dama da Lâmpada. Ela fez estudos estatísticos mostrando que a alta mortalidade dos soldados estava totalmente relacionada com as condições de saneamento, que simplesmente não existia, né? Era ignorado. Então, a partir desse momento, começou a teoria ambientalista, né? Ela foi desenvolvida na segunda metade do século XIX, na Inglaterra, apresentava como foco principal o meio ambiente, interpretado como todas as condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo, capaz de prevenir, suprimir ou contribuir para a doença e morte.
Então, a partir desse momento, Florence começou a fazer vários estudos, estudou estatística, e aí ela comprovou que isso estava influenciando na saúde dos enfermos, né? A doença é considerada, nessa teoria, um processo restaurador da saúde. A função da enfermagem é equilibrar o meio ambiente com o intuito de conservar a energia vital do paciente. Por isso que hoje em dia nós chamamos Florence de a mãe da enfermagem moderna, porque nós vivemos isso até hoje, né? Florence acreditava que fornecer um ambiente adequado era o diferencial na recuperação dos doentes, e este é o preceito fundamental da teoria ambientalista. No âmbito da enfermagem, tal preocupação com o meio ambiente existe desde a fundação da enfermagem profissional, na segunda metade do século XIX, o que se reflete nos dias de hoje em uma assistência humanizada, fundamentada no controle do ambiente ao redor do paciente, o qual é visto como um ser de relações e interações com o meio onde ele está inserido. Então, como eu falei, é o que a gente vive até hoje na enfermagem, é a teoria de Florence. Claro que desde então nós tivemos várias novidades, né, vários estudos trazendo coisas novas, mas é o que a gente tem até hoje, atualizado, né, no nosso contexto. Então, agora que a gente conhece um pouquinho da história de Florence, né, depois, quando eu mandar pra vocês, vocês podem até pesquisar também sobre a história de Anna Nery. A gente fala muito em Florence Nightingale, né, porque ela é mundial, internacional, mas nós temos a Anna Nery como a precursora da enfermagem no Brasil. Então, depois eu quero que vocês deem uma pesquisada na história dela. Nós não vamos falar tanto dela nesse momento, porque ela não está tão relacionada aqui com o nosso assunto no momento, né, mas depois a gente vai ver isso. A limpeza ela é o processo da remoção de sujidades mediante a aplicação de agentes químicos, mecânicos ou térmicos, num determinado período de tempo. Então, a limpeza, como nós já vimos falando de Florence, ela está totalmente relacionada com essa questão da saúde da pessoa, né? Então, a limpeza ela vai consistir na remoção de sujidades. Pode ser de superfícies físicas, né? Como ali nós temos, por exemplo, o mobiliário, a mesinha que fica lá do lado do paciente, o chão do ambiente, né? Tudo isso. E também nós temos a limpeza da própria pessoa, a higienização, né? Nós vamos fazer a classificação de áreas, como eu tinha falado no início, em áreas críticas, não críticas e semicríticas. O que são consideradas áreas críticas? São as áreas onde nós temos maior risco de transmissão de doenças, porque ali é onde ficam os pacientes mais infectados. Então, nós podemos citar aí como exemplo as salas de cirurgia, pronto-socorro, UTI, são áreas extremamente críticas, porque nós temos ali pacientes com todo tipo de comorbidades, né? As áreas semicríticas são aquelas que são ocupadas por pacientes com baixo índice de transmissibilidade. Então, eu posso citar como exemplo, né? Salas de cuidados intensivos ou de isolamento, ocupadas por pacientes que não exijam cuidados intensivos. Eu li ali o finalzinho e ficou esquisito, né? E pacientes que não exijam isolamento. Então, nós podemos citar aí uma enfermaria onde tem ali um cliente, né, que fez uma cirurgia eletiva e ele tá só passando pelo período de recuperação. Ele é um paciente semicrítico, porque claro que ele pode apresentar uma infecção, mas o índice dele é muito mais baixo do que, por exemplo, um paciente que está ali numa sala de isolamento, né? Então, o local de triagem do pronto-socorro são áreas ali que não são tão críticas, né? Pode existir uma porcentagem de contaminação, mas ela é muito menor do que paciente já comprovadamente, né? E as áreas não críticas são aquelas que não são ocupadas por pacientes ou onde não se realiza procedimentos clínicos, como, por exemplo, a área administrativa do hospital, né? Os tipos de limpeza, nós temos aí a limpeza concorrente, que é a limpeza diária, ela é realizada ali naquele local todos os dias, é trocado o dispenser de sabonete, é colocado papel toalha. Então, a limpeza concorrente é aquela limpeza simples, que é feita diariamente, né? Vai ser retirado aquele lixo, os resíduos, né? Vai ser feita a higienização dos banheiros, aquela lavagem diária, limpeza dos pisos. Então, nós vemos que é o que acontece já todos os dias.
E aí, para vocês observarem, eu fiz esse quadrinho que fica mais fácil da gente entender quantas vezes por dia vai acontecer a limpeza concorrente, por exemplo, na área crítica, na UTI. Vai acontecer uma vez por dia, ela já tem uma data pré-estabelecida, um horário pré-estabelecido, e se necessário, ela pode acontecer mais de uma vez por dia. Da mesma forma, ela vai acontecer nas áreas semicríticas, uma vez ao dia, e nas áreas não críticas, ela pode acontecer uma vez por dia ou em dias alternados, já que ali nós temos um índice de contaminação muito pequeno, né? Nas áreas comuns, por exemplo, na copa, também vai acontecer uma vez ao dia. E em áreas externas, ela vai acontecer 2 vezes por semana, por exemplo, nos estacionamentos, né? Ou, se for necessário, pode haver ali uma limpeza num dia que não estava combinado, vamos dizer assim. O método dessa limpeza é uma limpeza úmida em todas as superfícies, usando baldes de cores diferenciados, um contendo solução detergente e outro contendo água limpa. Sempre tem que ser dessa forma, né? A troca da solução dos baldes deve acontecer a cada ambiente de limpeza. E a limpeza dos banheiros tem que ser a lavagem, né? Ele não pode ser só limpo. A técnica eu coloquei aqui, que vai ser iniciada das áreas mais limpas para as mais sujas. Não pode utilizar, por exemplo, só um balde, né? Tem que sempre ter a água limpa e a água com a solução detergente. E do fundo para a porta. A limpeza terminal, ela é uma limpeza de desinfecção. Ela vai acontecer em todas as áreas da unidade, objetivando a redução da sujidade e, consequentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental. Quando que vai acontecer? Por exemplo, o paciente veio a óbito. Então, vai vir outro paciente para aquele leito. Vai ser feita a limpeza terminal. Ela é uma limpeza geralzão, lavar tudo, sabe? Para diminuir aí a carga microbiana. Ela deve ser realizada ao fim de cada procedimento envolvendo pacientes. Então, o paciente teve alta, vai vir outro para aquele leito, vai fazer a limpeza terminal. Se for uma sala de curativo, por exemplo, fiz um curativo, terminou, tem que fazer a limpeza terminal. Ela é uma limpeza aí mais profunda que a área, né, que a limpeza concorrente. Da mesma forma, tem aqui, né, nas áreas críticas, ela vai acontecer de forma semanal. Lembrando que, se for necessário, vai acontecer antes. Isso não é uma 100% regra, né? Pode ter exceção. Em áreas semicríticas, ela vai acontecer quinzenalmente. Áreas não críticas e comuns vai ser mensal. E nas áreas externas vai ser semanal. Então, uma vez por semana, vai lá lavar toda a área de fora, né? Um exemplo. O método: reunir e organizar todo o material necessário no carrinho de limpeza, colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, utilizar os EPIs necessários, realizar quando necessário, aí é o que eu falei, né? Ela tem ali as datinhas marcadas, mas se precisar, vai ser feito antes. Trocar as luvas para a execução das demais etapas. Recolher os sacos de lixo separados ali de acordo com o tipo de resíduo, né? Iniciar a limpeza pelo mobiliário e depois vai fazer isso na parte do chão, nas paredes, né? Realizar o enxágue sempre que necessário. Proceder à limpeza da porta, do visor e das maçanetas com solução detergente. Depois vai fazer a limpeza do piso. E realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, o vaso e, por último, o piso. Reorganizar o ambiente, colocar tudo no local novamente. Desprezar as soluções do balde. Realizar a higienização dos baldes. Proceder à limpeza dos recipientes para resíduos. Deu uma travada aqui agora, né? Repor os sacos de lixo, conforme o manual de gerência de resíduos. Retirar as luvas, lavar as mãos e repor os produtos de higiene pessoal, como papel toalha e sabonete. Então, vocês percebem que ela é uma limpeza já bem mais profunda do que a limpeza concorrente, né? E nós vamos ter a classificação dos tipos de limpeza. Limpeza seca, limpeza úmida, e agora a gente vai ver a diferença dessas, né? A limpeza manual úmida, ela é realizada com utilização de rodos, mops, esfregões, panos ou esponjas umedecidas. Ela vai ser realizada com solução detergente,
com o enxágue posterior com o pano umedecido com água limpa. Então, ela é diferente de lavar. Por exemplo, tô aqui na minha mesa, eu vou fazer uma limpeza manual úmida. Primeiro eu venho com a solução detergente, dou ali uma esfregada, né? Depois disso, a gente vem com o pano úmido, limpo e enxágua. Eu não tô jogando água no local. Então, isso é a limpeza manual úmida. A limpeza manual molhada é quando a gente faz mesmo essa lavagem, né? Vai fazer esfrega com esfregão, depois vai rapar com o rodo, depois joga uma água limpa e depois você seca o local. Essa é a limpeza manual molhada. Tem também a limpeza com máquinas, tipo enceradeira automática, aquela que a gente vê, às vezes tá lavando lá o piso do hospital, ela vai rodando, lavando ali, né? Ela tem que ser utilizada pelo menos aí, tem que ter um protocolo, né? Tipo, uma vez por semana vai lavar com aquela máquina, porque ela realmente faz uma limpeza mais profunda do que manual e é menos cansativo, né? E a limpeza seca, ela consiste na retirada de sujidades como pó, poeira, mediante a utilização de vassouras. É muito bom a gente lembrar que tanto a vassoura como aquele espanador de pó, ele não deve ser utilizado dentro do local da unidade de saúde. Então, ele pode ser usado apenas nas áreas externas. Por quê? Quando a gente faz varredura, faz o uso desse espanador, você está levantando ali aquela população microbiana, né? Então, não é indicado fazer isso, porque você está espalhando os vírus, as bactérias no local onde está sendo feito qualquer tipo de procedimento, né? Então, só pode ser usado essa varredura nas áreas externas. Então, ali do lado de fora da recepção, no estacionamento, fora isso, não pode utilizar, tá? Nem pano seco, nem vassoura, nem aspirador de pó, nem... como que é o nome do outro que eu falei? Espanador. Nada disso vai ser utilizado, tá? E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma mensagenzinha para vocês. Superação nada mais é que não desistir e se deparar com os problemas, não virar as costas para eles e fugir. É encarar cada dificuldade com coragem e a certeza de que, apesar do tamanho dos obstáculos, é possível de se contornar. É uma força interior que ajuda você a se levantar, por mais feio que seja o tombo. Então, que a cada dia a gente possa se superar, que a gente possa continuar estudando, procurando fazer o nosso melhor, né? E eu vou ficando por aqui. Vocês vão agora ter acesso aí às atividades, vão responder essa atividade e qualquer dúvida que surgir, pode estar me mandando um e-mail lá que eu respondo vocês o mais rápido possível, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.